Inspiração, ato ou efeito de inspirar alguém a agir. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Datumcast nessa série especial Inspiração Datum, onde os nossos convidados nos inspiram à ação. Eu sou a Paula Consone, atuo como Head de Marketing na Datum e com uma curiosa autodeclarada, eu tenho certeza que eu tô no lugar certo. Bom, e depois de um tempo sem receber a minha amiga Márcia Carneiro, ela tá aqui hoje, oba! Oi, Paulinha, e aí, gente, tudo certo? Tô super empolgada aí, um pouquinho nervosa, admito. Perdeu o jeito, Márcia? 2 meses sem, deu, né? Já parece como se fosse a primeira vez. Poxa, mas ó, vamos lá. Sabe qual é a parte boa? A gente tá aqui com um convidado que é um cara muito tranquilo. Eu não sei se a gente pode colocar isso na conta do fato dele ser mineiro, ou se talvez sejam os 20 anos já de experiência que ele tem no mercado tech, que talvez tenham dado aí essa maturidade, vamos dizer assim. Ele já há 6 anos faz parte do time da maior edtech de educação superior do Brasil, a Mais A Educação. Há 3, ele atua como gerente executivo de tecnologia e inovação. Ele se descreve, abre aspas, como um obstinado em fazer acontecer, cuja trajetória foi uma sequência de desafios que se tornaram cada vez maiores. Bom, eu tenho certeza que ele vai compartilhar com a gente alguns desses desafios e todo o conhecimento dele na condução de times de alta performance. Jackson Fernandes, seja muito bem-vindo ao Inspiração. Olá, olá, muito obrigado pelo convite também, né? E ouvir a Márcia dizer que está nervosa só me deixa um pouquinho mais nervoso, né? Mas espero que seja bom para todos que estão nos acompanhando. Muito bem, boa. Manda ver, Márcia, bora! Então, Jackson, vamos começar pelo início, né? Queria que tu falasse um pouquinho como tu iniciou a tua trajetória no mundo tech, né? Como a Paulinha disse, tu é mineiro, mas tu tá aqui, né? Morando em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, como que foi essa mudança? Qual foi a motivação? Foi alguma questão pessoal, profissional? Como que foi essa mudança? Legal, gente. A minha mudança, né, do estado de Minas Gerais aqui para o Rio Grande do Sul foi uma questão profissional, mas não minha. Foi do meu pai. Meu pai trabalhava no setor automotivo, trabalhou muitos anos na Fiat, né? E quando a General Motors se instaurou aqui no estado, né, ele foi convidado a vir trabalhar aqui, né? E veio a família toda junto. Então, a gente fez essa transição, estamos aqui até hoje. Tem até algumas crises de identidade, porque hoje, quando eu vou visitar o meu estado, né, onde eu nasci, as pessoas não me reconhecem mais como mineiro, né? Gaúcho. Esse sotaque gaúcho. Só que conversando aqui entre os gaúchos, eles também percebem aqui alguns acentos ali do sotaque mineiro. Então, eu fico no meio do caminho, um mineirucho ali. Mas sou apaixonado pelo estado aqui, gosto muito de estar aqui. Falando sobre tecnologia, né, onde que eu iniciei nessa carreira, sempre tem aquela história, né, da mãe conversando com a vizinha, né? Então, a minha mãe começou a conversar muito com a vizinha aqui do Rio Grande do Sul, e aí a vizinha, o meu filho está fazendo um curso técnico de informática, né, ele está gostando muito, isso e aquilo, e a minha mãe trazendo isso para dentro de casa me despertou um interesse também. Poxa, eu gosto de computadores, né, mas isso para nós naquele período era um pouco mais distante, né? Ter um PC em casa, né? E trabalhar com isso e nem para jogos, né? A gente não tinha esse acesso como hoje é tão facilitado. Mas despertou muito pelo fato de eu poder ir para algum lugar mexer no computador. Então foi ali onde iniciou, né? De fato, eu pedi meus pais para me apoiarem ali e me matricular num curso técnico de informática. E foi onde deu início a minha trajetória ali, a minha paixão por tecnologia. De fato, mexer nos computadores lá me despertou. Que bacana. E como que foi, onde que você começou a trabalhar no primeiro momento? Foi onde? Então, ao realizar esse curso técnico, né, eu iniciei a buscar também o mercado de trabalho. E a primeira oportunidade que eu tive foi dentro da Ambev.
E aí já foi uma grande oportunidade. A Ambev é uma empresa gigante, Uma né? escola, né? Uma grande escola, e ali, apesar de a minha primeira oportunidade não ser diretamente ligada à área de tecnologia que eu vim estudando, eu comecei a trabalhar mais numa área de comercial, comecei como estágio mesmo ali, apoiando essa área de comercial, a desenvolver ali N planilhas, né? Essa aí é uma das coisas que a escola da Ambev apoia a gente bastante, que é o uso do Excel, a desenvolver N planilhas ali para... Né, pro bom e pro mal, não é pro bom e mesmo? pro mal, né? Para apresentar visões que de fato o sistema não conseguia apresentar, fazer aquelas análises comerciais. Então, ali eu aprendi muito de Excel, né? Recomendo para todo mundo que está iniciando numa carreira que o Excel é base, ele vai te apoiar em muitas coisas durante toda a tua trajetória. Hoje ainda faz muito sentido. Eu brinco com os devs, né? Poxa, vocês têm capacidade de desenvolver um Excel, mas vocês não sabem usar o Excel, né? Então, às vezes umas fórmulas básicas ali o pessoal bate cabeça, mas é importantíssimo para o dia a dia. E foi ali a minha grande escola, onde eu iniciei essa trajetória. Bora. Tu falou pra gente que teve em algum momento na tua carreira que tu chegou a ter dificuldade de delegar, né? Porque talvez aí você, depois de aprender bastante sobre Excel, começou a ter que aprender sobre pessoas também. Não, tem uma nuance desse período, né? Como é que foi esse salto? Tem uma nuance desse período aqui de Excel até chegar a delegar, né? Mas, então, trazendo um pouco dessa trajetória, iniciei ali na Ambev, estava lá, né, concluindo o meu curso técnico, mirando já uma faculdade também na área de tecnologia e buscando oportunidade profissional. Uma coisa que sempre me chamou a atenção foi a área de desenvolvimento, né, a área de programação. E logo em seguida eu comecei a buscar ali uma oportunidade nisso, né? Iniciei um curso de desenvolvimento na época de PHP, né? E fazendo essa formação de PHP, comecei a buscar oportunidade. Mas, para a gente fazer uma transição assim de carreira, né, nessa época eu já estava efetivado, já estava, né, numa posição mais acima do que eu havia entrado, você precisa dar um downshift, né? Eu precisei abrir espaço para iniciar como estágio numa outra empresa. Então, foi onde eu entrei, né, como estagiário nesse setor de desenvolvimento. E ali eu tive a oportunidade de me desenvolver onde realmente eu queria desenvolver minha carreira, que é nessa área de engenharia, nessa área de programação, né? Então, Sim. Trazendo, né, esse paralelo, foram alguns anos de Ambev, comecei a direcionar minha carreira, entendi que eu precisava dar um downshift, fui para estágio, recebi uma oportunidade nessa nova empresa, onde eu desempenhei e trabalhei ali durante 10 anos, né, dentro dessa empresa. Sim, bacana. E falando sobre esse movimento que tu fez, né? Tu tava como efetivo, tava mais estabilizado e resolveu dar um passo para trás, né? Algumas pessoas diriam isso, para entrar num cargo de estágio, né? Para atuar como desenvolvedor, né? Como estagiário desenvolvedor. O que tu aprendeu com isso, né? Qual foi o aprendizado? Tu faria isso de novo? Como que foi para ti dar esse passo para trás? Fazer isso de novo hoje no estágio de carreira que eu tô é um pouco diferente, né? Lá eu estava no início de carreira. Sim, tu faria isso de novo lá, se estivesse lá atrás, com certeza, por exemplo. né? Hoje as responsabilidades elas são diferentes, então você tem que ser um movimento mais calculado. Naquele período era um momento de aposta, né? Então, assim, financeiramente não tinha tanta relevância, mas era uma aposta de carreira que eu, né, gostaria de evoluir, que é a carreira de programação. Então, eu faria totalmente esse mesmo movimento dentro daquelas possibilidades lá. Sim, hoje não. Momento. Hoje seria um momento que teria que ser mais calculado. Claro. Porque eu vou falar um pouquinho mais, então, sobre esse período do estágio, que ele foi importante ali na carreira, né? Porque a gente tem essa transição de carreira que a gente fala que é sobre uma escolha que hoje ela seria ainda mais difícil, mas na época ela não foi fácil, né? A gente está fazendo um risco, né? uma troca e na época também foi uma troca até de cidade, né? Eu trabalhava, pelo fato da GM, né, se instalar na Gravataí, minha família ficou por ali também, estava trabalhando mais na região, né, vindo para uma distribuidora da Ambev também, que era ali situada em Gravataí, e tinha que tomar uma decisão de todo dia ir para São Leopoldo, que é onde era essa empresa que eu iria trabalhar ali como estagiário. Isso na época pesou muito, todo dia tem que ir até São Leopoldo ou não, mas
foi a escolha que eu tomei, porque eu entendi que eu precisava disso para a carreira. Iniciando ali, foi uma carreira de um desafio grande no início, porque eu caí numa cadeira responsável pela sustentação de um sistema, né, de uma rede de instituições de ensino. A gente desenvolvia RP acadêmico e o portal que era usado ali pelos alunos, professores, coordenadores, era um portal novo que a empresa havia recém-lançado, e eu fiquei sendo a pessoa que assumia a cadeira de sustentação para que a pessoa que estava ocupando essa cadeira antes movimentasse para o time de desenvolvimento, para a Squad de desenvolvimento, para continuar evoluindo módulos desse portal. Então eu caí ali nessa situação de um produto novo, e como é de se imaginar, um produto novo, ele vem com uma série de problemas. Né? E esses problemas eram um problema de uma rede de grande impacto. Já tinha muitos alunos, responsáveis educacionais, professores, utilizando aquele sistema, e chegava aqueles problemas críticos ali, por exemplo, não está funcionando o módulo de pagamento, não está funcionando ali o acesso às notas. Né? E eu ali com pouquíssima experiência, sentando numa cadeira para, né, iniciar essa jornada e com essa responsabilidade. O que começou a acontecer? Começou a acontecer de eu não conseguir dar a resposta no tempo do SLA, daqueles níveis de atendimentos, sentir aquela pressão e pedir apoio para o time de desenvolvimento. Afinal, eu tinha dentro de casa as pessoas que foram responsáveis pelo desenvolvimento daquilo. É muito mais fácil tu perguntar para quem criou, cara, como é que eu resolvo isso, do que tu fazer toda uma análise investigativa ali e conseguir entender a lógica do que ele criou para resolver o problema. Então, comecei a buscar esse atalho. Chegava algo crítico, eu buscava o atalho. Chegava algo que não era tão crítico, eu tinha um tempo de analisar, aprender, entender e resolver. Contando que a minha experiência era, né, inicial ali no negócio. Passado um tempo, o que aconteceu? Isso é uma das coisas que eu trago comigo hoje, depois de quase 20 anos aí de carreira. Isso me marcou tanto lá no início e eu prezo por esse valor hoje. Passado um tempo, fui chamado, surpreendido um dia para uma reunião com o diretor da empresa, né, a gerente da área de desenvolvimento, com algumas pessoas dessa squad de desenvolvimento. E aí, né, caí ali naquela reunião e o assunto começou a ser, nós vamos atrasar aqui a entrega dos nossos releases, nós estamos sendo impactados por isso e por aquilo, porque o Jackson fica toda hora acionando o nosso time e pedindo apoio lá no suporte. Então, a nossa recomendação aqui é o quê? Já que ele não consegue resolver os problemas, vocês tragam alguém com mais experiência para resolver esse problema, porque ele está impactando o nosso resultado. Assim, uma salinha na frente de todo mundo, coisinha leve. Então, assim, eu caí nessa reunião, né, curioso, pensando, nunca passou pela minha cabeça que seria algo nesse nível, né, e fiquei extremamente constrangido com aquela situação, né? E só esperando ali a reação do diretor, que eu falei, meu Deus, vou ser desligado, né? Pensei, não tô dando conta da cadeira e vou ser desligado. E ali foi uma resposta ali que até hoje eu entendo que ele foi perfeito na fala dele, e aquilo também significou muito para mim, que ele falou, isso é um absurdo. O que eu estou assistindo aqui é um absurdo. Vocês estão cobrando de um estagiário que está aqui para aprender com vocês a responsabilidade de resolver os problemas, porque senão vocês vão atrasar o release do que vocês estão lançando. A partir de hoje, qualquer nova funcionalidade ou desenvolvimento que vocês façam em cima da solução, tem que ter alguém sentado do lado dele lá, ajudando ele a resolver os problemas até estabilizar. É isso que eu espero de vocês. Só que aquilo ali, né, apesar dele ter dado esse reforço ali e eu me senti acolhido. Sim, um apoio. Né, aquilo ali significou muito para mim, porque eu me senti muito exposto. Então, o que eu trouxe para mim em cima daquilo? Eu falei, a partir de hoje, eu vou tentar resolver tudo sozinho. Não foi a melhor escolha, mas foi o que eu senti no momento. Mas para resolver tudo sozinho, eu não ia conseguir resolver dentro do horário e a carga de horário de trabalho que eu tinha na empresa. Então, o que acontecia? Se eu tinha algum problema que eu não conseguia resolver durante a minha carga horária, eu levava ele para casa. Chegava em casa, passava a noite olhando aquilo para tentar chegar com alguma vantagem no outro dia e tentar resolver. Me prejudicou durante um tempo, mas passado um tempo eu me tornei especialista naquilo. E passado um tempo eu deixei de pedir apoio para ser uma pessoa que apoiava. Ou direcionava, ou dizia, olha só, isso aqui que vocês implementaram desse jeito aqui, é melhor vocês não implementar assim, é melhor vocês implementar assado. Então eu comecei a me tornar uma pessoa ali que começou a se tornar referência, porque como eu lidava com muitos problemas,
ao mesmo tempo eu entendia do negócio cada vez mais, entendia como resolver aqueles problemas mais. Então, isso me retribuiu de alguma forma ali, né? E significou para mim nesse start de carreira. Bom, dentro dessa empresa, foram 10 anos de carreira. Eu fiz, né, por esse aprendizado do negócio, ele está todo dia tratando com algum problema diferente do negócio. Eu tive um conhecimento grande do negócio que me despertou interesse em ir para essa frente mais de negócio. Então, fiz uma transição durante um tempo da minha carreira para a área de consultoria. Isso fez com que eu começasse a visitar clientes, a fazer capacitações sobre os produtos, a dar treinamentos, a implantar, a entender do negócio do cliente, achar qual que era a melhor forma de atender aquele negócio dele, desenhar junto com ele. Então, isso me apoiou a desenvolver outro lado que eu não tinha ainda, que era essa visão de negócio, essa visão do foco no cliente, Claro. né? Ter essa habilidade de conseguir se comunicar também ali com o cliente, de passar por cenas ali, cenários ali que tu não imaginava. Teve um dia que a minha liderança falou, hoje você vai visitar uma instituição de ensino e aí vai fazer uma capacitação lá do time deles lá. E eu saí de casa, né, de praxe, imaginando assim, um cenário que normalmente eu passava, que era encontrar ali ou um time da tecnologia ou alguns professores, botar numa salinha, né, projetar e fazer ali uma capacitação. Só que não, nesse dia eu cheguei lá, era um auditório cheio. Toda a instituição ali, todo o corpo docente, os alunos, né? E eles estavam fazendo aquilo como um evento que eles iam mudar toda a tecnologia agora para essa, né, um evento de engajamento. E eu era o porta-voz disso. Que loucura. E aí eles falaram, agora vai vir aqui o Jackson, que é o responsável pela empresa, aqui ele vai fazer uma apresentação aqui para vocês e tudo mais, e me deu o microfone. Isso é frio na barriga. Mas ficou mais nervoso do que aqui no começo do podcast. Com certeza, com certeza, né? Pela primeira vez ali eu peguei um microfone e a minha mão começou a tremer, né? E, né, boa tarde, auditório, né? Aquela coisa toda. Né? Mas foi bom porque depois daquele dia eu falei, hoje eu não tenho medo de desafio, assim, de falar em público, porque já passei por isso. E foi bacana também, voltei em casa, quis matar a minha liderança, né, pelo briefing que ele me passou. Sim. Mas era esse tipo de desafio que a gente enfrentava, então, na minha trajetória ali de carreira, eu tive essa movimentação, então, de estágio já, né, até pulei a parte do efetivo, que veio depois do efetivo, foi alguns anos ali me especializando, avancei para a área de consultoria, e aí chegou um determinado momento que me deu vontade de voltar para a área técnica de novo. Mas voltar para a área técnica pensando mais numa linha de onde eu poderia combinar as habilidades de negócio que eu consegui construir com o técnico, né? E aí nasceu ali um Jackson PO, né? Onde eu fiz essa movimentação para esse mundo. A empresa estava passando por uma transformação digital e implementando metodologia ágil. Eu vi aqui uma oportunidade também de formação, então fui correndo fazer uma certificação e me especializei ali em metodologia ágil também. Tirei a certificação da Scrum Analysis de Product Owner e na época era muita novidade. Hoje em dia, né, tá todo mundo falando mais essa língua, mas na época era bastante novidade. E a gente que ano que a gente está falando? Desculpa, só pra Estamos falando aqui de 2012, mais ou menos. Pô, era. Sim. E aí, ali eu iniciei um projeto piloto dentro da empresa. A empresa estava construindo dentro de uma área toda de desenvolvimento uma pequena squad para implementar a metodologia ágil, fazer um piloto e ver se iria funcionar. Né? E eu fiquei com essa incumbência ali de ser o PO dessa squad e fazer com que o negócio funcionasse. E ali era um desenvolvimento de um aplicativo educacional que ia ser também essa parte de atender estudante, pai, responsável, professor. Né? E a gente fez o dever de casa bem feito ali em relação à metodologia ágil. De fato, ela chamou atenção, a gente conseguiu entregar valor desde o primeiro momento. O aplicativo foi parar nas reportagens, jornais, né? As instituições fazendo propaganda, né? Tinha a marca delas também em relação a isso. Então, foi um sucesso. E esse case de sucesso foi extrapolando para toda a área de desenvolvimento daí. E aí, na minha transição ali de carreira de um PO, de uma squad pequena ali de desenvolvimento mobile, fui chamado para ser o PO da área acadêmica, que era bem maior.
E ali a gente não tinha um PO dedicado por squad, então eu fiquei com responsabilidade de ser o cara de negócio de toda a nossa parte acadêmica. E tô tentando fazer uma transição para vocês aqui, senão eu vou me estender muito. Capaz. Mas, fechando a minha trajetória, então eu consegui desse movimento de PO da Squad Mobile de toda a área acadêmica, ter uma expertise grande de toda a operação, do RP acadêmico, né, juntando um pouco do conhecimento também que eu construí ao longo da carreira de consultoria, de todos os processos operacionais dentro de uma instituição de ensino. Isso me trouxe mais a educação. Esse conhecimento todo foi onde eu fiz a minha primeira transição ali para dentro da Mais a Educação como coordenador de tecnologia. Muito bem. Eu vou tomar a ousadia aqui de fazer um comentário a respeito daquela situação que tu vivenciou, né? Penso assim que os teus colegas, pensando que estavam te expondo, né? Na verdade, eles estavam se expondo para a liderança, porque o trabalho que eles estavam falando mal era do líder que colocou um estagiário naquele lugar, não é? Tipo, então, assim, eles te apontaram, tipo, como é que tem esse perfil de profissional aqui, contratem outro. Não, mas espera, quem contratou foi a liderança deles, né? Assim, então, uma falta de alinhamento ali de quais são os objetivos, de qual é a responsabilidade de cada um, né? Então, eles jogando uma responsabilidade que era deles para cima de ti, e assim, no final do dia você diz, eu acho que dentro de todo o cenário, de fato, o líder teve uma postura, né, de legal, não tem nada a ver com isso, mas por um lado ele também estava se defendendo, né? Exato. Porque, veja bem, foi a escolha dele, o desenho da equipe foi dele, então, assim, é um desalinhamento, mas tu vê que tu, mesmo assim, ainda se sentiu constrangido. Não, e também, de certa forma, culpado, porque você mudou a tua atitude, o que é muito legal, e eu gosto de ouvir vocês e pensar assim, que esses aprendizados podem, né, inspirar as pessoas de que, bom, às vezes essa situação, uma situação ruim que você viveu, você conseguiu ressignificar para falar, bom, então quer saber, na real, eu acho que eu preciso aprender. E vou aprender. Né? Tu disse assim, talvez tu tenha pesado um pouco a mão, mas também me parece que não era um momento que tu tinha tua família, tu não era pai ainda, então daqui a pouco tu se sentiu à vontade para tomar essa decisão, né, de dar essa acelerada na tua carreira, que foi importante também, né, legal tu ter feito essa leitura, né? Será que eu tenho alguma responsabilidade nisso? Bom, meu líder me colocou nessa cadeira. Será que eu posso aprender uma coisa? Eu acho que eu vou me especializar. Então, assim, parabéns também pela atitude de também ter se autorresponsabilizado de certa medida, porque você poderia daqui a pouco ter se deitado, né? Como a gente fala aqui. E falado assim, meu diretor tá tudo certo, ele me ama e tal, vou a partir de hoje ele vai colocar alguém aqui para me ajudar. Isso, agora... ele já entendeu que eu sou um estagiário, então veja bem, deixa eu ficar, né? Mas você não teve essa atitude, você falou, não, quer saber, é uma oportunidade de também se desenvolver, mas ali só, né, vou usar aqui, então, comentar que talvez exista um desalinhamento grande. E por que eu falei de talvez esse desalinhamento? Porque quando a gente teve a oportunidade de se conhecer, Jackson, você falou sobre ter conversas com a equipe, sobre o quanto é importante estar perto e que, eventualmente, essas conversas não vão ser fáceis, né? E que você precisa escolher qual é o momento de ter essas conversas difíceis. Vamos falar um pouquinho disso. Qual é a hora, quando você entende que a conversa precisa ser tomada, qual é, enfim, o ambiente adequado? Tem checklist para seguir? Como é que é? Tem N tipos de conversa, né? E eu acho que a gente precisa ter todos. Eu me coloco como uma liderança muito próxima ali do time, no sentido de, poxa, a gente está enfrentando aqui um desafio, esse desafio é nosso, eu tô junto, vamos junto, né? E tento colaborar da melhor maneira possível, às vezes até olhando assim de uma visão mais acima, quem que eu posso puxar para trazer para cá para a gente conseguir fazer algo e resolver junto. Então, eu tento muito apoiar isso, mas sobre conversas difíceis, a gente normalmente vai ter ela quando o resultado não é o esperado, né? Quando a gente não conseguiu ter aquele resultado. Normalmente tem um comportamento por trás disso também. Então, a gente foca nesse comportamento para tentar alinhar ele para conseguir atingir aquele resultado, né? E eu acho que essas conversas difíceis, elas acabam vindo ao natural, né? Porque
quando você vem do resultado para trás, você já está mostrando que alguma coisa naquele caminho aconteceu. E se não aconteceu, como que a gente pode se responsabilizar por isso, né? Então, eu também não sou aquele tipo de líder que eu só cobro, né? Eu tenho a minha parcela de responsabilidade, que foi o que aconteceu lá atrás também, né? Ele mesmo trouxe ali o meu exemplo que a gente estava comentando aqui, que o desenho de estratégia não tinha sido bem elaborado, né? Uhum. Então, aqui também, a gente tem que entender, tá, mas esse resultado aqui não foi atingido, o que aconteceu para não atingir? Ah, aconteceu isso, isso e isso, e tem aquele comportamento que você vem observando também que faz parte disso. Então, vamos focar em tentar resolver esse comportamento primeiro para ver se no próximo ciclo a gente consegue melhorar os resultados. Então, essas conversas difíceis, elas vêm sempre embasadas, né? Vão ser sempre alinhadas a dados e fatos. Muito bem, porque assim a gente evita talvez pessoalizar algo, né, e Sim. deixar alguém constrangido, ofendido, enfim. Eu vou usar aspas tuas aqui, o que tu disse pra gente. Eu gosto de que as pessoas se comprometam, não porque elas têm medo, mas sim porque elas querem fazer parte, serem vistas e assim talvez se sentirem engajadas. Vamos falar sobre isso. Como é liderar sem medo e fazer as pessoas se sentirem parte? Eu acho que, primeiro, a gente tem que deixar claro qual que é o nosso propósito, o nosso Uhum, objetivo. A partir do momento que todo mundo tem senso claro de para onde está indo, né, qual é a direção, fica mais fácil do dia a dia você liderar, porque é basicamente uma correção de rota, né? Você vai fazendo uhum, aqui, né? E para fazer essas pessoas, né, se inspirarem, aí vai muito do dia a dia e como você vai vender esse propósito para elas, porque elas precisam acreditar no propósito, as pessoas precisam estar ali porque elas acreditam, né? Porque senão, se eu estou aqui porque eu precisando de ter uma forma para pagar meus boletos, aparece outra proposta que vai ter essa forma também, vai pagar um pouco mais, você vai perder essa pessoa. uhum, Então, muitas pessoas que trabalham, né, já passaram também conosco, sempre acreditaram ali que, né, e o propósito é lindo, né? Trabalhar com educação é um propósito que a gente imagina que a gente está impactando a vida de milhares de pessoas e de fato a gente está, né? E ajudando essas pessoas a transformarem suas vidas. Então, quando você traz esse propósito e traduz ele em formato de objetivos, e a gente tem objetivos estratégicos, olha, agora nós vamos dar esse passo e esse passo aqui, ele é importantíssimo porque isso aqui vai atender esse nicho no mercado, os estudantes vão conseguir ter uma forma melhor de aprendizado, etc., né, a gente consegue motivar essas pessoas. Então, não é uma coisa de a gente precisa fazer isso e deu, né? Eu estou uhum, até Sim. lendo, né, indico a leitura Hum. e eu quero agora para as minhas lideranças também dar esse presente. Eu estou lendo o livro do Comece Por Quê, né? Ah, sim. Uhum. A leitura antiga, ele fala bastante sobre o círculo de ouro ali também, Uhum, que, né, o centro de todas as coisas está no porquê ali. Se você está trabalhando uma coisa e você não entende o porquê, você não se engaja. uhum, Esse é o uhum, ponto. uhum, uhum. E esse porquê, ele também precisa estar conectado com o teu porquê, certo? Porque vamos lá, não pode ser só uma frase bonita que alguém do marketing foi lá e desenhou, né? Como você diz, transformar a vida das pessoas através da educação, a gente poderia dizer que talvez esse seja o propósito da Mais A, e tu entende que esse propósito está alinhado com o teu propósito de vida? Está alinhado com o meu propósito de vida, porque a minha vida foi transformada através da educação, né? Uhum, De vários motivos, porque eu trabalhei a vida inteira com educação, então tudo que eu construí de carreira foi uhum, relacionado à educação, mas eu acompanhei de perto esse processo, estando presente dentro das instituições de ensino, acompanhando ali, né, como que elas trabalhavam com seus alunos, e isso é inspirador. A gente consegue traduzir isso para o time de uma forma inspiradora também. Todo mundo consegue Sim. perceber isso. uhum, Poxa aí. E acaba engajando todo o time, E né? aí o time entra no total no engajamento. Isso uhum, se torna uhum. uma cultura, né, dentro da empresa Sim. também. As pessoas enxergam isso de uma forma diferente.
Mas assim, ele também foi um profissional mais velho, assim, mas falou muito sobre propósito, mas mas ele trouxe muito assim o quanto ele tá alinhado com o teu propósito de vida. E sabe, Jackson, eu vejo isso de verdade quando eu converso com vocês. Eu tenho um profissional que assim, não, eu segui a minha carreira na educação, eu segui a minha carreira no mercado financeiro, eu segui minha carreira na saúde, porque eu vivi isso, que a minha mãe era enfermeira, porque eu vi a educação mudar a minha vida. E aí vai conectar, sabe? Porque eu acho que muitas vezes fica um pouco... Como eu vou te dizer, é difícil para um líder conseguir engajar as pessoas, mesmo apresentando o porquê, tá? E eu sigo a religião do Simon Sinek, então, assim, sou apaixonada pelo conteúdo que ele traz. Tem as suas questões, mas eu acho que mais o segundo livro que eu fiquei meio... Mas gosto muito. Mas, assim, se esse porquê não se conectar com o teu porquê, é muito mais difícil pra gente como líder. Não tem história bonita que a gente conte que dê consistência, sabe? Sim, porque você não está sendo sincero. Verdadeiro. Não está sendo verdadeiro. Isso, e dos dois lados, Jackson, eu acho assim, ó, tu como líder, se tu não acredita no propósito, se o propósito não faz sentido pra ti, tu não consegue transmitir, e por outro lado, a pessoa não vai se conectar se, por exemplo, se a educação não for algo importante para ele. Então, como que transformar a vida das pessoas através da educação vai fazer sentido? Para ele vai continuar sendo um código, para ele vai continuar sendo uma entrega, vai ser o boleto pago, sabe? Porque a educação para ele não faz diferença. Então, ele poderia estar trabalhando ali, ou na Ambev, ou num banco, ou na área da saúde, né? Então, às vezes a gente... eu não sei, eu como líder, cada vez mais tenho pensado até que ponto que vai o meu limite de engajar, sabe? Não, e eu acho que é uma utopia você pensar como líder que você vai ter todo mundo 100% engajado o tempo inteiro. Tá? Eu acho que a gente trabalha com um propósito, a gente busca ao máximo, né, maximizar isso, engajar as pessoas, mas a gente sabe que vai sim ter as pessoas ali que estão ali pelo propósito delas ou de pagar os seus próprios boletos. Mas o que a gente não pode, numa média, ter isso como maior volume. Sim, isso é a maioria, né? Até porque a gente vai criando, instaurando essa cultura e essas pessoas, elas não vão se adaptando muito tempo a essa cultura. E automaticamente vai tendo uma mudança ali. Né? E essa cultura, ela é importante. Na minha passagem lá no Vale do Silício, uma coisa que me chamou bastante atenção em todas as empresas Big Techs que eu visitei, é que cada uma ressaltava como era a cultura dela. E eram culturas totalmente diferentes que faziam realidade, né? Faziam total sentido para aquele posicionamento que aquela empresa se criou ali no mercado e como ela é e tudo mais. O que me chamou bastante atenção foi a própria Amazon, também a Zendesk, que tem uma cultura totalmente nova, voltada mais para, poxa, cheguei lá e tinha aquela questão de, passa ali na máquina de chopp, enche teu copo e vem para a reunião. É uma cultura totalmente diferente daquela empresa, mas quando eles começam a apresentar os valores de inovação que eles trazem e tudo mais, a mentalidade da empresa, isso vai conectando o jeito dela ali. Isso me chamou muita atenção e eu comecei a pensar em qual cultura eu quero para o time, né? Qual cultura eu gostaria que o meu time... Né? E aí eu conecto com esse valor lá atrás, que para mim o maior valor de todos é o da colaboração. Tá? Então, assim, quando alguém tem qualquer dificuldade, a gente tem uma regra lá, levanta a mão, não perca mais de 5 minutos em cima disso, levanta a mão. E sempre vai ter ali 2 ou 3 dispostos a apoiar. Não importa o que está fazendo, se é OKR, se é estratégico ou não. Poxa, eu preciso ajudar o colega ali, porque eu destravando ele vai embora e eu continuo aqui o que eu estou fazendo. Então, essa cultura para a gente, né, obviamente a gente tem uma série de valores da empresa, mas entre eles ali, o que tem o meu asterisco ali é o da colaboração. E que não deixa de ser desafiador, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. É muito interessante. Legal. Bom, Jackson, vamos falar um pouquinho sobre teus desafios, né, no cenário de hoje, enfim, que a gente entende ali que está cada vez mais escassa a questão de profissionais, né, engajados, como a gente trouxe, qualificados. Como que tu vê isso? Qual que é o teu maior desafio nesse momento da tua gestão?
Então, o maior desafio na gestão é sempre, né, a demanda maior do que a capacidade. E eu sou defensor de que a gente não pode inchar times, a gente tem que tornar esses times mais eficientes, né? A gente tem que buscar o que a gente chama de alta performance. Desafio de mercado hoje, de mão de obra, de escassez, eu acho que a gente já passou por um período mais crítico, que foi ali em 21, a pandemia. Sim. Foi um período que eu vi algumas coisas acontecendo no mercado, assim, que me chamaram a atenção que desenvolvedor estava sendo tratado que nem jogador de futebol, né? Tinha empresas pagando luvas para Júnior conseguir por sênior, né? trazer júnior por sênior, então tava uma coisa muito louca, uma dificuldade gigantesca da gente conseguir no mercado, e depois ali em 22, 23 teve uma estabilização, e hoje eu enxergo um mercado mais estável, assim, em relação a movimentações. Eu acho que a gente tem um desafio que é desenvolver pessoas dentro de casa, apostar mais na base, assim, né? Trazer mais talentos. Hoje, olhando assim para um mapa da minha área, eu tenho um volume muito grande de pessoas no nível pleno, né? Um volume um pouco menor em nível sênior e especialistas, mas eu tenho um volume pequeno ainda em volume júnior, né? Até porque cada dia os desafios são maiores, então a gente não vai conseguindo que essas pessoas capacitem outras para fazer essas pessoas evoluírem. E o meu desafio de gestão é conseguir criar uma base, ser uma base bem treinada, bem capacitada, para que ela possa acompanhar aqui os tamanhos dos desafios que a gente tem e a gente escalar. Ela se desenvolva também, né? Então, é isso que eu enxergo de desafio em termos de escassez. E tu falou um pouquinho sobre alta performance. O que tu considera alta performance? Sempre que vem essa questão de alta performance, a primeira imagem que vem na minha mente é lá na Fórmula 1, aquele time, né, responsável pelo pit stop. Ali, trocar. Né? Poxa, para mim aquilo ali é o exemplo mais claro do que é um time de alta performance, né? Ali são anos de trabalho em equipe para que eles acompanhem toda aquela sinergia ali para fazer uma troca em milésimos ali de segundo. Então, trazendo para a nossa realidade, um time de alta performance, primeiro, são pessoas com papéis claros e definidos, assim como lá no pit stop, tem um cara que vai tirar o pneu, tem um cara que vai colocar o outro, tem um cara que vai parafusar. A gente também tem que ter as pessoas dentro das suas squads com papéis claramente definidos, mas a gente fala muito em ser multidisciplinar. O que significa? Apesar de o fulano ter o papel claramente definido, se eu precisar, né, suprir essa necessidade dele ali, eu consigo. Então, esse time ele é flexível, ele consegue se apoiar. É um time que é engajado, é um time que, né, tem processos, e processo é importantíssimo dentro da área. Hoje a gente tem 26 squads, mais de 130 profissionais ali, então a gente precisa de um processo para que essas pessoas tenham a mesma língua, para que elas, né, transitem dentro da área e a linguagem continue sendo a mesma. Então, olhando para a alta performance, eu percebo muito essa questão de um time multidisciplinar, um time que sabe para onde está indo, um time engajado, motivado, né, e com uma liderança que também seja uma liderança inspiradora, né, que puxe esse time cada vez mais. Trazendo a correlação lá, a gente vai sempre fazer uma melhoria contínua das nossas entregas. A gente não pode, né, se satisfazer. Imagino que os caras que conseguiram bater o recorde ali nos milésimos, eles vão para uma reunião, filmam aqui, né, assistem a gravação do que foi filmado ali e falam, poxa, poderia ser melhor ainda essa etapa aqui. E por isso eles atingiram já esse patamar, sabe? Sim. Treino. Treino, constância. Muito treino e muita análise, né? Porque aí você vai coletando feedbacks e vai melhorando. E todos os papéis são importantes, né? Mesmo. Exatamente. Todos são fundamentais. Até o cara que segura, né, a plaquinha ali, ele é importante para o exato momento que ele virar a plaquinha, ele sabe que todo mundo terminou o seu papel, né? Porque ele também é importante. Sim, sem dúvida, eu concordo. Acho uma excelente metáfora, representatividade aí dos times. Falando em grandes times, você disse tem aí grandes números, 26 squads e tal, e você fala de pessoas diferentes, pessoas com perfis diferentes, às vezes em gerações, né?
né, distintas, que é uma realidade que a gente vem percebendo cada vez mais. Como tem sido liderar com essas equipes diferentes? É importante dizer do quanto você já tinha nos falado, do que você acredita na importância de ter pessoas com perfis diferentes, né, na equipe. Então, bom, entendo como lidar com. Então, eu sempre penso em pessoas diferentes, ideias diferentes, novas ideias. Eu gosto também de fazer essas metáforas, essas comparações. Se a gente for pensar ali numa escala RGB, a mistura das cores, a gente consegue gerar novas cores fazendo elas, né, se misturarem ali. Então, quando a gente traz pessoas diferentes para dentro do time, a gente vai ter desafios, obviamente. São pessoas que estão pensando diferente e vai ir para ambientes de conflitos. Eu gosto de conflitos construtivos, porque eles nos levam a algum lugar, né? Então, incentivar isso é importantíssimo. A gente tem diferenças em pessoas da mesma geração e tem diferenças em pessoas de gerações diferentes. Mas sabendo conduzir isso de uma forma positiva, a gente vai ter grandes resultados. A gente vai inovar justamente pela colisão desses pensamentos, Sim, sabe? essas diferenças, né? E às vezes do pensamento ou de forma um pouco prática, vamos dizer assim, do tipo, essa pessoa, esse perfil não vai gostar de uma comunicação. Se eu mandar muito ali pelo Teams, não sei se você usa um Teams, eu já sei que não vai rolar, não vai me entender. Vou mandar um áudio, só que aí tem o fulano que no áudio não vai dar boa. Como Esses dias mesmo eu estava pensando em fazer um awards, né, focado na área de tecnologia, elencando ali algumas competências que eu acho que seriam legais a gente falar, né? E a liderança de uma squad que tem mais, né, o perfil geração Z, ele trouxe assim, olha, né, eles não dão a mesma importância para ganhar assim uma premiação, alguma coisa assim, do que as outras gerações. Então, né, tem que ver o quanto isso vai motivá-los ou não. Então, realmente existem essas diferenças. A gente tem que saber que a ferramenta que vai funcionar para um perfil não vai funcionar para o outro, mas é importante porque a gente também vai ter, a gente desenvolve soluções para, né, lidar com o mercado. A gente vai ter o reflexo disso no mercado. Eu tenho que pensar meus produtos também, como que eles vão. Eu estou pensando numa plataforma onde eu vou ter engajamento para os meus estudantes, para eles, né, dentro da plataforma, se motivarem mais, né, dentro da estrutura. Será que isso vai funcionar com todos os perfis de aluno que eu vou ter? Sim, claro. E se tu não tiver, de repente, pessoas na tua equipe que representem de alguma maneira o teu cliente, né, esses perfis, como que você vai conseguir desenvolver, né? Então, é importante a gente conseguir ter essa visão. Entendo. Pensar em engajar as pessoas para os sistemas que vocês desenvolvem deve ser um desafio hoje ainda, né? Vou passar um pouco aqui, vou pular o roteiro, acho que a gente ainda tem tempo para eu ser um pouco curiosa aqui, se tu me der licença. Mas fico muito curiosa com esse universo das edtechs, assim, porque a gente viu que a pandemia acabou impulsionando muito, né, o estudo EAD, também é uma alternativa de facilitar o acesso para a população brasileira em geral e tudo mais, enfim, você sabe disso melhor do que eu, mas acho que vocês também devem ter o desafio de engajar essas pessoas a seguir o curso, né? E também, ao mesmo tempo, o professor se sentir à vontade. Você, como tecnologia, tem pensado nesse universo? A gente não pode parar de pensar nesse universo, né? A Maisá é uma empresa que ela atua diretamente com a educação e a educação à distância é uma das grandes fortalezas, né? Boa parte da tecnologia que a gente desenvolve é mais focada em educação à distância, apesar do presencial também ser, né, bastante utilizado. E se tratando de educação à distância, a gente tem uma palavra que ela pesa muito, que é o que eu falei aqui, o engajamento. Eu tenho ali um aluno que ele não tem um ritual de estudo que nem no presencial, que ele tem um horário para ele ir lá apresentar, né, para ele ter a aula com o professor dele. Então, eu preciso criar ferramentas e mecanismos que apoiem as instituições de ensino a trazerem esse aluno para dentro da sala virtual dele, né, para ele se engajar no conteúdo. Então, a gente sempre vem fazendo estudos e pesquisas de como que a gente consegue fazer ali uma trilha que esse cara ele comece a entender do conteúdo, a ter ali e aí vai muito também da instituição, né, colocar o conteúdo adequado ali para que ele tenha esse interesse, sim. né, mas como ferramental a gente conseguir também apoiar a instituição nesse sentido, né?
Uma vez eu estava assistindo uma série que fazia uma correlação entre o mercado de games com o mercado de trabalho, que também vale para o mercado de educação, que é o quê, né? Qual que é a estratégia que se usa no mercado de games? Se o jogo é muito fácil, ele se torna chato, as pessoas não querem entrar porque não tem desafio nenhum. Se o jogo é muito desafiador, as pessoas também não avançam, não é para mim, não engajam porque não conseguem. Tá muito difícil, não conseguem passar de fase. Qual que é a estratégia que eles usam? Vamos fazer um pouco de cada coisa. Então tem ali uma fase que ela é um pouco mais fácil, daí ele se engaja, aí começa a ficar mais difícil, daí ele vai perdendo um pouco de engajamento, mas ele passou aquilo ali, ele engajou de novo. Ele vai mantendo essa mudança ali entre o fácil e o difícil, que vai mantendo esse engajamento constante. Trazer isso para dentro de uma plataforma, obviamente envolve muito conteúdo, e a Mais A também é parceira em relação a isso, né? Nós somos, o nosso DNA iniciou como editora, e aí hoje a gente provê conteúdo também digital em apoio às instituições de ensino. Trazer isso como conteúdo também apoia muito ali as instituições a conseguirem esse engajamento constante dos alunos, tá? Que é um desafio grande no EAD. O EAD tem uma taxa de evasão altíssima no mercado, né? E nós, nas nossas parcerias, a gente vem conseguindo bater cada vez mais melhores índices nesse indicador ali, por, né, cuidar constantemente desse engajamento. Não, claro, o conteúdo tem, né, tudo é base, mas assim, a tecnologia é impressionante como ajuda, né? Ou a gente fica, por que a gente fica tanto tempo à toa na Netflix, no TikTok? Porque a tecnologia é feita, pensada pra gente continuar, né? Então vocês estão olhando, dando uma olhada ali no vizinho, ver como é que é. Exatamente, já que a gente está falando de um podcast de inspiração, né? Aonde que a gente se inspira bastante? Eu gosto muito da forma com que o Duolingo organiza. Muito bom. Né? E não se tornou uma das maiores edtechs do mundo à toa, né? Hoje eles têm uma base gigantesca de usuários e de usuários ativos, engajados diariamente, mas a forma que eles conseguiram construir o engajamento deles, a micropílula de conhecimento que eles vão dando, eles vão entendendo o gap dos usuários e, né, reforçando aquilo ali é uma inspiração constante para a gente, né? E eu estou sempre de olho no que eles estão inovando. Agora essa parte de IA também, eles estão trazendo muita novidade ali, e a gente também acompanha isso, porque a gente tem esse interesse dentro das nossas plataformas de também trazer inovação com IA. E aí a gente vai se inspirando. Obviamente, não só do Duolingo, a gente tem vários cases, e a gente foge também do mercado A gente estava falando sobre diferenças, né? Então, eu não posso também estar sempre me alimentando com educação. O que players de educação estão fazendo. E a gente vai olhando outros mercados e acompanhando. O mercado financeiro está sempre despontando em inovação, então ele é um bom termômetro para a gente saber o que vem por aí, então a gente também acompanha. E é assim mais ou menos o dia a dia. Sim, até porque o próprio consumidor hoje, tem pesquisa, tem nome para isso que eu não sei, mas enfim, ele quer viver a mesma experiência que ele vive num aplicativo de iFood, ele quer viver no segmento de saúde, na EdTech, então assim, ele não tem... Se eu dou 5 estrelas no Uber, por que eu não posso dar na aula, né? Compara, então a gente quer... Essa experiência do usuário, ela vai se padronizando automaticamente por todos os meios, né? E eu enxergo isso uma dificuldade, por exemplo, com essa maquininha de cartão de crédito hoje. Porque tem hora que você aponta o cartão de crédito na tela, tem hora que você aponta o cartão de crédito atrás. Onde é que é? Né, você nunca sabe se é atrás, né? Porque essa experiência não está bem consolidada ali. Não está alinhado, né? Mas é isso, o usuário ele vai querendo ter a mesma experiência dele e, né, a gente tem um time forte hoje de Product Design dentro da Mais A, que cuida de experiência do usuário, e o que a gente busca dentro do nosso ecossistema primariamente é que todas as soluções que ele acessar ali, elas têm o mesmo comportamento, a mesma linha, como que ele vai seguir, mas a gente também se inspira muito no mercado para não trazer uma diferença total ali para eles, né? Então,
E principalmente em cima das soluções que estão na palma da mão dele diariamente, né? Então, poxa, o que que os Big Techs estão fazendo aí? Aí a gente vai falar de Instagram, a gente vai falar do TikTok, nova geração agora, a gente está falando de Nubank, né? Então, são grandes empresas que focam nessa parte de experiência do usuário que a gente precisa estar de olho também, aprendendo. Né? Muito bem. Podemos ir nos encaminhando para o bate-bola? Vamos, bora. Então tá. Agora a gente faço umas perguntinhas, você vai me respondendo o que vem à mente primeiro, tá? Bom, qual que é a tua maior conquista? A minha maior conquista, eu acredito que profissional, é ter conseguido sair lá daquele ponto, daquela reunião de estagiário e estar hoje inspirando pessoas e dando uma diretriz diferente sobre a parte de colaboração. Tá? No que me tange profissionalmente, é conseguir ter essa viravolta na minha carreira. E qual que é o teu lema? O meu lema é assim como eu aprendi dentro da minha carreira a ser uma liderança que estimula o compartilhamento, que estimula o desenvolvimento das pessoas, é que as pessoas possam se desenvolver e continuar esse legado, sabe? Muito bem. Me conta uma coisa que tu detesta. Isso aí você já sabe. Eu não preciso nem contar isso aí. Eu acho que, né, voltando ao tema, eu detesto, primeiro, né, a arrogância, ela é a base para uma série de outros comportamentos que eu não defendo. Então, detesto a arrogância. Isso é muito comum no meio de tecnologia, pessoas que acabam ficando, como é a palavra? Né? Me fugiu aqui. Soberbos, né? Pelo conhecimento técnico que vão absorvendo, vão se tornando cada vez mais soberbos e arrogantes, e isso vai totalmente ao desencontro do que a gente busca. E para finalizar, quem que te inspira a ação? Quem que me inspira a ação? Hoje, dentro da própria Mais-A Educação, a gente tem muitas histórias bonitas, né, ali. É uma empresa em base familiar, né, que iniciou ali com o seu Henrique Kipperman, que era um livreiro, né, ele construiu um grande legado e passou ali o bastão para o filho, que é o Celso Kipperman, que é uma pessoa, assim, incrível. É uma pessoa extremamente incrível em sua essência, em sua personalidade, né? E eu olho para a liderança dele, para o legado dele, que ele recebeu do pai dele, como ele conduziu isso até aqui, é extremamente inspirador, tá? E eu vou trazer uma história aqui em particular, Celso, me perdoe se eu estiver compartilhando isso aqui indevidamente, mas o Celso compartilhou comigo que durante o período da enchente, né, ele tinha um carro numa oficina aqui, né, e esse carro foi impactado ali também pela enchente e ele teve ali uma perda. Só que ele conseguiu, através do seguro ali, de alguma forma, recuperar o valor até acima daquele carro, porque o carro já tinha alguns problemas mecânicos e tudo mais. E a primeira coisa que ele fez foi ligar para o dono da oficina e agradecer e falar, olha assim, olha, graças à tua oficina, eu queria saber como é que tá aí a tua situação e tudo mais, porque graças ao meu carro estar aí na tua oficina ser impactado, eu consegui recuperar um valor até acima do que eu precisava e eu queria saber se de alguma forma eu posso te ajudar. E aí o cara falou, não, Celso, a única forma que você pode me ajudar é me mandar mais serviço, né? Ele, eu queria saber se tu posso te ajudar com uma máquina, uma coisa que você esteja precisando aí, né? A oficina dele foi impactada também. Não, Celso, a única forma que você pode me ajudar é com mais serviço. Ele, não, pode ficar tranquilo, vou indicar. E compartilhou isso comigo, inclusive, numa situação de eu estava precisando, e ele falou, tem um cara que eu precisava. Então, assim, ele é extremamente generoso, uma pessoa que está sempre cuidando e pensando nos outros, assim, eu acho que é isso que projetou ele até onde ele está hoje, né? E é uma inspiração para mim, sim, de fato. Achei ótimo a gente terminar falando sobre generosidade, Jackson, porque eu escrevi aqui que você é um profissional que nos lembrou a começar pelo porquê.
pelo propósito, seja da companhia ou das pessoas, né, dos talentos que você está liderando na tua equipe, e foi muito interessante poder ouvir como tu conseguiu subverter a lógica que tu já viveu sendo liderado para ter a colaboração como princípio, né? Colaboração e gentileza, eu diria também. E ainda não posso deixar de citar que tu nos presenteou com um checklist do que é uma equipe de alta performance. Então, acho que para os profissionais aí, líderes ou que querem ser líderes também, nesse sentido, foi muito inspirador. Muito obrigada. A gente finaliza agradecendo, fazendo um brinde lá para aquela câmera. Até! Tchau, Obrigado, tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigada, Jackson. Obrigada, Jackson.